versus o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos abrir aqui a palavra de Deus. Aleluias. Lá em Gálatas, no Novo Testamento, no Veterotestamentário, Novo Testamento, Gálatas capítulo de número 5, Gálatas capítulo de número 5, versículo 17, também até o versículo de número 25. Amém, amados? Aliás, vamos retroceder ao versículo 16, que nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, o Espírito Santo aqui, tá? Não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, irão para o inferno. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Amém. Diga, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. A carne versus o Espírito Santo. A carne não quer de maneira alguma que eu e você recebamos o fruto do Espírito Santo. Os dons vêm de fora para dentro, mas o fruto é de dentro para fora. Há pessoas que irão perder a salvação com o dom da palavra. Há pessoas que irão perder a salvação com o dom de visão, revelação, dom de profecia e dom de cura. Pasme você que até o diabo faz falsas curas, sinais e prodígios da mentira, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, a operação do erro. Deus permitirá coisas que as pessoas vão pensar que é de Deus e não são de Deus. Então, o fruto é maior do que os dons. Até as coisas que permanecem, não é o que está escrito em Coríntios capítulo 3? A esperança, a fé e o amor. E sendo deste o maior é o amor. Porque subentende-se que quem tem amor tem fé. E que quem tem amor tem esperança. Aí vem dizendo o que o amor é. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E aí tem uma lista maravilhosa, poderosa do amor. Então, irmão, o diabo não quer que a igreja tenha o Espírito Santo na essência. A igreja procura dons, quer ver milagres. Milagre não salvará ninguém. Pasme você. O milagre não salvará ninguém. Mas a palavra de Deus no coração, aleluia, da igreja, ou daquele que a recebe, esse será salvo. Porque a palavra é o próprio Cristo, a palavra é o próprio Deus e a palavra é a ação poderosa do Espírito Santo. Então, querido, o que a igreja deve buscar? Buscar o fruto.
Não digo que nós não venhamos ter o Espírito, mas se o Espírito, aliás, os dons, mas se os dons estiverem impregnados dos frutos, então não haverá pregadores soberbos, então não haverá enganos, então não haverá mentiras. Você não vai ver pessoas pregando o Evangelho por razão monetária. Porque se eu tenho o fruto do Espírito, que é o amor, eu vou pregar para receber dinheiro? Que amor é esse? Se eu tenho o fruto do Espírito e tenho a longanimidade, a benignidade, irmão, Deus tem dado condições, tem dado graça, e você vai então fazer o Evangelho pensando em fama, pensando em grandeza, pensando em soberba, e pensando em ser o maior. Amado, passou longe de ser uma ação poderosa do Espírito Santo. Mas pastor, quem tem os dons espirituais tem o Espírito? Nem sempre. Eu posso te dar um presente aqui agora. Te dei o presente, você faz o que você quiser com ele. Esse presente é para você usar para algo específico. O presente que você recebeu já mostra para que ele deve ser usado. Mas o presente foi te dado. Você faz o que quiser do presente. O dom espiritual é assim, Deus dá o dom de cura para a pessoa recebeu o dom está com ele. É dom de cura. Tem pessoas que estão desviadas do Evangelho, mas ali no momento ora a Deus e clama, chora, e Deus cura, irmão. É engraçado, tremendo. Mas isso será testemunha contra essas pessoas daquele dia. Deus permite isso para que ninguém fique enganado e para que ninguém fique sem conhecimento de que Deus é o Senhor e que Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. Então não vos enganeis. Nós vemos aqui um contraste muito grande, louvado seja o nome de Jesus, entre a carne e entre o Espírito Santo. Aqui esse texto está falando das obras da carne e dos frutos do Espírito. Então aqui o Espírito não é com E minúsculo. O Espírito aqui é o Espírito de Deus. E para que nós possamos vencer a carne, nós precisamos do Consolador. Nós precisamos do auxílio do Espírito. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas hoje não estão sendo cheias do Espírito? Muitas pessoas não estão hoje avivadas no Espírito, porque elas, irmãos, têm dado lugar à carne. A carne é tinhosa, a carne é manhosa, a carne é mentirosa, a carne é lisa, a carne, ela é, sabe, irmão, uma coisa terrível. Estamos nesse corpo carnal, mas esse corpo carnal deve estar sob o domínio do Espírito Santo. Diga, a carne é a bainha da alma. A alma é a bainha do Espírito. Diga, a carne e o Espírito deve estar sujeito às ações poderosas do Espírito Santo. Amém? Vejamos aqui o versículo 25 de Gálatas 5. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Aqui é uma ação poderosa do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo está dando, aleluia, uma palavra final contra a carne. Ele está dizendo, você está em mim, eu estou em você, então você anda comigo, você anda em Espírito. E se você anda em Espírito, você está no corpo de carne, mas você não está sendo dominado mais pela carne. Amém? Amém. Esse é o desejo de Deus para os filhos dele. Esse é o problema da igreja primitiva. Vamos dizer problema porque, louvado seja um paradoxo aqui, porque a igreja primitiva, aleluia, era cheia da graça, e esse era o problema, porque o povo olhava e não conseguia suportar aquela unção e aquele poder que estava sobre eles. Era uma igreja santa, uma igreja pura. Não é como vemos hoje que as pessoas vão para a igreja hoje com a expectativa de um teatro. As pessoas vão para a igreja hoje com a expectativa de participar, irmão, de um festival. As pessoas vão hoje com a expectativa para a igreja hoje, algumas igrejas, com aquele olhar de que vai para um passeio, para um piquenique, para um parque. Vão sorrir bastante, vão se alegrar bastante, só falta a Coca-Cola e a pipoca. A igreja é o local de adoração a Deus. A igreja, aleluia,
é um local onde verdadeiramente nós devemos colocar a nossa alma em prontidão a Deus. Amém? Diga, a minha carne não vencerá as ações poderosas do Espírito Santo, diga, sobre a minha vida. Diga bem forte, a carne não vencerá as ações poderosas do Espírito Santo sobre a minha vida. Se você crê nisso, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Não, vamos lá, salva de palmas para valer. Isso, meus amados. Glória a Deus. Vamos comigo, irmão. Estamos aqui na introdução de Gálatas capítulo 5, sobre o tema a carne versus o Espírito Santo. Então a carne, quando ela está no domínio, o homem falta discernimento. E se falta discernimento, então as coisas ficam difíceis. Porque se o pastor não tiver discernimento em um culto, se o obreiro não tiver discernimento em um culto, se você não tiver discernimento na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida, eu vou dizer para você que você está ao caminho de um caos. Estamos a caminho de um caos se nós não percebemos as ações maléficas que a carne produz. Então, olhando aqui a carne versus o Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, os que estão abertos, não colocaremos os termos, vamos dizer assim, acadêmicos, ou os termos das palavras de dicionários aqui, sobre cada palavra das obras da carne, bem como do Espírito. Seremos sucintos e claros. Em outro momento traremos uma palavra mais técnica de cada palavra. Mas aqui nos diz aqui em Gálatas 5,16: digo, porém, andai de Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Fazendo uma fusão com o versículo 25, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então Paulo vem dizendo, digo, porém, andai em Espírito. Aqui é o Espírito Santo. Diga, aqui é o Espírito Santo. Então você deve andar no Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo tem prazer, tem gosto, tem alegria, tem satisfação em estar com você. O Espírito Santo não é um plasma, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um selo. Esses são tipos do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém. E ele tem sentimentos. Por isso você não deve entristecê-lo. Você deve conversar com ele como você conversa com Deus. E você deve amá-lo como você ama a Deus. Ele é o agente consolador que Cristo disse, vou para o Pai. E se eu for, vou enviar o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá. Então, Jesus tinha que ir para que ele viesse. Primeira etapa, Deus está no processo veterotestamentário. O Espírito em tipologia e símbolos e ações. Jesus em tipologia, em símbolos e ações. Estava lá teofanias, aparições da divindade de Cristo. Alguns anjos da face do Senhor, não era anjo, era o próprio Cristo. No veterotestamentário. Chega-se o Novo Testamento, Deus está trabalhando, mas agora nos bastidores. O Espírito Santo entra em ação, Jesus está agora trabalhando. Cristo agora sai do cenário, e agora o Espírito Santo desce e vem. Aleluia. E o Espírito Santo agora trabalha e ele vai apresentar a igreja a Deus e a Jesus Cristo. Aleluia! O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o mesmo Espírito. E esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo quer fazer uma fusão com o seu Espírito. O nosso Espírito é o estado da adoração.
Tanto que a pessoa foi projetada para adorar. Se ele não adora a Deus, ele adora o carro, adora o euro, adora Bitcoin, ele adora o dólar, ele adora o trabalho dele, ele adora ele mesmo, a idolatria, aí vai, é o mundo que estamos vivendo. Mas quando o Espírito faz a fusão no Espírito do homem, o homem passa a ser um canal de bênção e um verdadeiro adorador de Deus. Você passa a dirigir nas bênçãos de Deus. Sabe aqueles que têm algumas notícias privilegiadas nos bastidores aí, vamos dizer, desse povo aí que se diz ser grande e famoso, aí alguém tem alguma notícia privilegiada e entra numa bolsa, ganha alguma coisa e fica milionário da noite para o dia, alguma coisa assim. Quem tem o Espírito Santo é um privilegiado. Você terá notícias, você verá coisas, você irá em estado de coisas, você estará em estado de coisa, você verá coisas, terá revelações de coisas que pessoas comuns não poderá ter, porque você tem notícias privilegiadas. Quando você está no Espírito Santo, você tem notícias privilegiadas. Deus vai falar para você, meu filho, vai por aqui, porque aqui eu tenho uma bênção para você. Nós vemos isso, amado, na vida dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos isso na vida de um grande homem chamado Moisés. Nós podemos olhar isso e ver na vida de Noé notícias privilegiadas. Vai vir um dilúvio aí, Noé. Você quer construir arca? Eu estou disposto, Senhor. Faz parte então, porque quem não entrar vai morrer. Quando você está na direção do Espírito Santo, aleluia, não está eximindo você de batalhas, não está eximindo você de lutas, não está eximindo você de doenças e de problemas e nem de perseguições. Mas vou dizer uma coisa para você: todas elas ficarão para trás de você no nome de Jesus. Amém? Porque você vai passar, você não vai permanecer aí. Amém? Diga, quem tem o Espírito Santo não fica na luta, ele passa pela luta. Quem tem o Espírito Santo não fica na enfermidade, ele passa pela enfermidade. Aleluia! Glória a Deus! Não há como aquele espectro, não há como aquele vírus permanecer em um corpo aonde foi preenchido pelo Espírito Santo. Pastor, agora você vai me perguntar, pastor, é possível estarmos cheios do Espírito Santo? Sim ou não, igreja? Sim. E por que não estamos? Diga, a carne versus o Espírito Santo. A única coisa que impede você de estar cheio do Espírito Santo é a carne. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo de número 17 diz: não des lugar ao diabo. Quem está no Espírito e vive no Espírito e anda no Espírito, não há possibilidade dele dar lugar ao diabo. Mas se estivermos na carne, nós damos lugar ao diabo. E deu lugar ao diabo, o diabo vem com tudo aquilo que é dele, com tudo aquilo que não presta. Você vê hoje pessoas tristes, moadas, desanimadas, apáticas, vem para a igreja, parece que não está vindo para o velório. Há pessoas, irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos, às vezes nós estamos no culto de Santa Ceia, estamos contristados ali, com o coração aquebrantado, sentindo mais um desejo de chorar e tal, mas é um culto de alegria. Quando se diz que Jesus morreu, você devia estar alegre, batendo palma e dando glória a Deus. Amém? Porque foi através da morte dele que você vive hoje, para a glória do Senhor. Não há tristeza na morte de Cristo. A alegria porque o sepulcro está vazio. Ô glória, você está entendendo? Quando alguém diz assim, Jesus morreu, você diz, glória a Deus, aleluia. E alguém pode também estranhar porque está na carne, mas quem está no Espírito vai entender. Fala assim, graças a Deus, ele morreu, e porque ele morreu e ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, hoje eu vivo. Amém. Pois não, minha querida irmã, fale alto para que nós possamos ouvir. Se a Bíblia diz que não deve lugar ao diabo, então, quem está na carne está dando lugar ao diabo? Sim. Versículo 25 de Gálatas 25. Vamos lá? Diga bem forte comigo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Diga urgência. Aqui está dizendo, se vivemos no Espírito,
andemos também em Espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ei, você não disse ser cristão? Você não diz andar em Cristo? Então ande no Espírito. Ele não está dizendo para nós andar na carne. Agora segure comigo, eu estava para vir para cá pensando nessa palavra. Hoje estivemos em Brasília, aquela correria toda e tal, e aí eu cheguei em casa ali, só peguei a Bíblia e falei assim, Jesus, sentei no sofá e só falei, Senhor, carne versus Espírito Santo. Aí o Senhor falou, beleza, então pode ficar tranquilo, pode ir. Amém? E nós estamos aqui. Então veja bem, querido, aleluia. Talvez você não esteja 100% no Espírito, ou talvez nós não estaremos 100% no Espírito. Preste atenção. Mas você tem que estar todos os dias no Espírito. Aleluia. Todos os dias. Talvez você não está 24 horas no Espírito, mas você deve estar pelo menos 12 horas no Espírito. Amém? Aleluia. A partir do momento que você acordou, você já deve projetar-se no Espírito. Você deve estar no Espírito. Aí vamos lá agora, razões de estarmos no Espírito. Quando você fala que está no Espírito, então estamos no Espírito, a partir do momento que acordamos, mas aí quando eu lá para o meio-dia eu irei, lá para o meio-dia, talvez eu até pequei falando alguma coisa, algum mal, ou então eu errei. E como diz que eu estou no Espírito? Não está mais no Espírito. No momento que você erra e gera o pecado, errar é uma coisa, pecar é outra. Errar eu posso errar uma conta, isso não quer dizer que eu pequei. Errar eu posso errar uma trajetória divina, não quer dizer que eu pequei. Então nem sempre erro é pecado. Mas a gente não pode deixar o erro gerar um pecado. Pecado é diferente. Pecado nos afasta de Deus. Mas quando pecamos, o Espírito sai de nós. Você pede perdão, o Espírito volta de novo. Então ele fica no processo, vai e volta e vai. Não tem problema, ele volta 1000 vezes, vai 1000 vezes se for necessário. Amém? Vamos à prova disso, mais ou menos, é uma exegezinha bíblica. Pedro ficou preocupado quando Cristo falou que seria difícil mais as pessoas entrarem no céu e que deveriam se perdoar e tal. Aí Pedro falou, Senhor, quantas vezes devem perdoar nosso irmão? 2 vezes? Eu devo suportar meu irmão 2 vezes? 3 vezes? 7 vezes? Jesus disse assim, não. Eu não digo 7, mas eu digo 7 vezes 70. 490 vezes durante o dia, seu irmão pecar com você, a mesma coisinha contra você, você deve perdoá-lo 490 vezes por dia. Se nós devemos perdoar alguém 490 vezes ao dia, imagine você quantos milhões, bilhões de pecados que o Espírito Santo não perdoa por dia. Está entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo, ele é Deus, ele não tem essa situação com você de ficar emburrado, amuado. Não. Você entristeceu ele, mas se você falar, Espírito Santo me perdoa, ele vem, porque é para isso que ele foi enviado, para te consolar e te levar a Jesus. Aí ele está aqui nesta noite já atuando e preparando você. Ele já está aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui. Amém, amada igreja? Então diga, carne versus o Espírito Santo. Aleluia. Gálatas 5,16. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aleluia. Tudo que é contrário a Deus é carne. Você não orou. Quer a prova de... Você pode fazer um termômetro espiritual na tua vida se você está na carne. O Espírito quer que você ore, você não orou, carne. O Espírito quer que você lê Bíblia, não lê Bíblia? Carne. O Espírito quer que você congregue, busca o Senhor, carne. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 25, é um versículo muito lindo, né? E os irmãos já sabem de cor. Hebreus 10, 25. Vamos ver o que diz a carta magna concernente a essa situação. Hebreus, aleluia, capítulo 10, versículo de número 25, nos diz assim: não somos como os demais da congregação ou da igreja, que deixam de congregar. Antes demonstremos-nos uns aos outros, que tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia.
Então não somos como os demais que deixam de congregar. Não, irmão, não é como esses irmãos que deixam de congregar. Estamos congregando. E aí vem os 100 igrejas. O que eu vou responder esse versículo? E outros versículos. O salmista diz: melhor estar um dia na tua casa do que 1000 outros lugares. Alegrei como me disseram: vamos à casa do Senhor. Jesus Cristo se alegrava quando subiu o templo. A vez que ele pegou as azogue, ele pegou o cinto da sua cintura, foi a hora que ele subiu ao templo com alegria para poder congregar. Mas chegou lá e encontrou os paloreiros do templo, os mascates do templo, mascateando as coisas de Deus, como vemos hoje em muitas igrejas. Então a gente precisa ter cuidado. Vamos voltar em Gálatas capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Oh glória. Nenhum outro texto da Bíblia, irmão, traz um contraste tão bem detalhado, tão bem feito, entre o Espírito Santo e a carne como este de Gálatas. Aqui nós podemos ver com clareza que há uma batalha entre a carne e o Espírito. Quando já não bastasse que já há uma batalha nossa com as potestades dos ares, os principados e os dominadores, ainda também temos uma batalha com a carne e temos ainda também uma batalha com o mundo. E para que o diabo consiga que você ceda ao mundo e ceda a ele, ele precisa atingir a sua carne, ele precisa da sua carne fraca, ele precisa da sua carne dominada, porque quando a carne está dominada, o Espírito não está, você não tem e não obtém a mente de Cristo. Não obteve e não tem a mente de Cristo, os pensamentos então são pensamentos diabólicos. Cristãos que se dizem ser crente, 20 anos de crente, pastores e grandes teólogos, que não crê mais hoje no arrebatamento, que diz que o livro do Apocalipse é simplesmente um livro simbólico, que não crê nas ações demoníacas, que diz que são tudo mitologia. E quantos pastores que estão na igreja, você vê uma pregação bonita, mas a sua teologia, o que está por trás da sua teologia, é uma teologia nefasta, é uma teologia escura e diabólica. Não crê nem em Jesus Cristo como Salvador. Mas para alguns hoje virou moda e profissão ser pastor ou pregador do pseudo-evangelho. Mas o pregador verdadeiro, o pregador nato, não está preocupado com plateia, não está preocupado com o nome, é um João Batista nessa geração, é um Paulo nessa geração, ele prega o proto-evangelho. O evangelho que vem de raiz, o evangelho que vem de Cristo. E não tememos em abrir a boca e profetizar e pregar contra as mazelas do diabo. Precisamos de homens como Miqueias 3:8. Quanto a mim, estou cheio do Espírito Santo para anunciar as transgressões de Israel e de Jacó. Deus quer homens que aponte o dedo às transgressões do povo. Agora, como que vai apontar o dedo se está em pecado? Não está entendendo por que Deus quer colocar todo mundo no mesmo edificador? Porque se eu pregar, você vai virar assim: ah, eu sei como é que você está. Por isso que hoje o diabo não quer pessoas santas na igreja e nem igreja santa. Mas Deus está levantando um povo santo e um povo diferente. E vão levantar a mão sim, e vão apontar o erro, e vão dizer: aleluia, converta e aceita Jesus enquanto é tempo, porque Jesus Cristo veio aí. E quando Ele vier aí, Ele vai colocar tudo às claras. Amém? Amém, amados? Então, querido, dentro dessa primícia, a carne desce no Espírito Santo, nós precisamos então atentar com olhos e atentar com os ouvidos e a perceber com o coração que a coisa não é brincadeira. As obras da carne, sax, é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, o qual continua no cristão após a conversão, sendo seu inimigo mortal. Ou seja, a carne continua no cristão. Mas o problema não é a carne continuar no cristão, porque nós somos carne. O problema é a carne dominar você. O problema é a carne dominar o cristão. Eu estou na carne, mas não vivo mais na carne. Não vivo mais nas práticas do pecado. Estou no corpo de pecado, mas já não vivo mais na prática dos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. E não vamos cair na velha máxima do diabo,
que têm desenhado um tipo de santidade falsa. O santo o falso amor. Não prega isso não, irmão, que você está ofendendo. Você diz que ama e você ofende. Então você falaria o que para Jesus quando Jesus falou raça de víboras? Você diria o que para João Batista quando diz raça de víboras? O que você diria para Paulo quando Paulo falou assim, entrega este aí a Satanás o corpo dele para ver se a alma salva? O que você diria? O que você diria de Pedro quando pregou arrependei-vos, porque é chegado vocês o reino dos céus? Atos capítulo 2, Pedro traz uma pregação de arrependimento e 2.999 almas aceitaram a Jesus. Será que não está faltando só pregações de arrependimento para multidões aceitarem a Cristo? Pregadores que querem se enganar, pregando, porque Jesus te ama. Não, Jesus ama você, mas não ama o seu pecado. Arrependei-vos. A pregação para esse bairro converta-se bairro, porque senão Deus virá sobre ele. A pregação converta-se Brasil, porque senão Deus virá sobre este Brasil. E quando ele vier, ele virá em fogo, ele virá em vingança. A Bíblia diz que a veste de Cristo vai estar salpicada com sangue. Ele vai pisar o lagar. Ele não perdoará ninguém que não se arrependeu. Não haverá arrependimento. Quando montar o Dema, o tribunal de Cristo, não haverá mais arrependimento e muito menos remorso. Quem aceitou a Cristo, aceitou. Quem andou em espírito, andou. E quem deixou a carne sujeitar, a carne dominar, irmão, serão ranger de dentes eternamente. Então a carne é terrível. Diga, Senhor, misericórdia de mim, me livra da carne. Abramos nossas Bíblias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há irmãos aí anotando, há irmãos aí sublinhando. Os que estão no Facebook, quem sabe, observando. Romanos capítulo 8. Versículo de número 8. Porquanto agora não condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Não é eu que estava dizendo aqui não, irmão, para ser prepotente não. Todo pregador que já prega mais de 20 anos e tem um pastorado, vinha com essas coisinhas de criança, irmão. Não, o pregador tem que pregar mesmo com a cabeça erguida, com autoridade, sabedoria, entendimento no Espírito e a glória do Senhor. Amém? Mas tranquilo, isso não é soberba. Você tem que pregar com autoridade mesmo, com graça. Sem medo. Isso não quer dizer que eu sou bambambam, não. É sem medo mesmo. E sem timidez. Aqui está dizendo que nenhuma condenação há. Não há condenação para mim, irmão. Não há condenação para você, irmão, que está em espírito. O diabo quer apontar, mas não tem jeito. Porque ele é assim, irmão, não queira moldar alguém que Deus já moldou aos seus moldes. Os homens mais repugnantes, os homens mais aversos, os homens menos queridos são aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. A vida de um homem cheio do Espírito Santo de Deus é uma vida de solidão. E nós olhamos para isso e vamos ver Abraão, vamos ver Noé, vamos ver Moisés, vamos ver Elias, vamos ver João Batista, vamos ver o próprio Cristo, homens do deserto, porém cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Homens do deserto, porém homens cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Homens do deserto, mas porém cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles são homens solitários, porque eles não precisam ser bajulados por ninguém. Eles têm as convicções do Senhor, eles têm a direção do Espírito, eles já não andam mais na carne, mas andam no Espírito Santo. E se tiver que apontar o dedo, apontará o dedo, e alguém vai dizer, se aponta um dedo para cá, tem 5 para você, meu irmão. Já somos lavados e remidos e justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então o diabo quer colocar essa mescelânica aí, para que não haja mais pregadores da correção. E o que o Brasil precisa, que as nações precisam, é de pregadores que não sejam políticos, mas de homens que sejam verdadeiramente bíblicos. Nós precisamos não é de pregadores filosóficos, nós precisamos de homens que sejam bíblicos, verdadeiramente teológicos, puros. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Ô glória! Então, irmão, porquanto não a condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam
Mas segundo, porque a lei do Espírito de vida, diga, o Espírito Santo é vida. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É a Bíblia que está dizendo. Me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre da morte. Eu estou livre da morte. Haverá um processo para aqueles que estão em espírito e aceitaram a Jesus. Qual é o processo? Trocar de corpo, só isso. De um corpo para um estado espiritual. Se essa carcaça tombar, se esse corpo tombar, eu não morri. O verdadeiro cristão, ele não morre. Ele passa da morte para a vida. Você passará para o verdadeiro estado de espírito. O mundo que vivemos é um mundo abstrato. O verdadeiro mundo é o mundo real, o mundo espiritual. Esse é o mundo espiritual. Deus é, e importa os que adorem, o adorem em espírito e verdade. Então o mundo real é o mundo espiritual. Esse é o mundo fantasia, o mundo carnal. Esse é o mundo irreal. Tanto que o homem vai morrer, a carne vai virar terra, vai sumir. Cadê? Sumiu. Ficou lá só os ossos, o esqueleto, porque esse mundo é um mundo abstrato. O mundo real é o mundo espiritual. E o mundo espiritual será implantado no milênio. O mundo espiritual é o mundo que você vai viver quando você for arrebatado. Automaticamente, milésimo de segundos, esse corpo de carne será transformado em um corpo incorruptível de glória. E a Bíblia diz que assim como ele é, nós seremos. Amém? Então, viva na carne em honra. Vira para o teu irmão e diga, vive na carne, mas vive em honra. Seja espiritual. Diga, vive na carne, mas vive em honra. Seja espiritual. Diga mais forte, vive na carne, mas vive na honra. Seja espiritual. Porque Deus é espírito, porque Deus é espírito, e não importa os que o adorem em espírito e verdade. Estão entendendo? Aleluia. E para atingir o inatingível, para alcançar o inacessível, você precisa ser espiritual, porque Deus é espírito. Então muitos de nós arranhamos um pouquinho a superfície e nos alegramos. Pessoas que falam em língua e se alegram, pessoas que se arrupeiam e se alegram, pessoas que choram e se alegram, pessoas que às vezes cantam ou um dom e pensam que isso é o máximo do espírito. Irmão, isso, oh meu Deus, é uma pobreza espiritual. A riqueza espiritual, querido, Moisés era um representante legal de Deus, era um homem que andava verdadeiramente em espírito. Ele ficou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, no monte. Teve um pastor aí, nesses países africanos, que ele foi querer imitar Jesus e ficar 40 dias sem comer e sem beber. Quando foi 20 dias, estava todo desidratado e morreu. São alguns que estão tentando isso, uma coisa do demônio. Um chegou a 20 e poucos dias, morreu também, não aguentou. Bom, filmagem, não é real. Não conseguiu, morreu. Outro quis se enterrar debaixo da terra porque disse que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Aí puseram no caixão lá, aí quando menos espera, foi lá e estava morto. Ele disse que era um pastor bom, um pastor abençoado, um pastor pregador. Está no YouTube, só dá uma olhada. Abençoado. Carne, não adianta, irmão, a letra, quando diz aí, alguns aí, que gosta de ficar pulando aí, um tal de chamado reteté, que eu não sei nem o que é isso aí, tal de reteté, e umas besteiras aí da carne. Aí diz, a letra mata, a letra é a palavra. Você está dizendo que a palavra mata sim, mata o carnal. Mata o cego espiritual, mata porque não suporta. A palavra de Deus é vida. Quando se fala de letra, Paulo está dizendo aqui de letra, Paulo ali está falando, para você entender bem ali o texto, ele não está falando das escrituras não. Está falando, irmão, de filosofia. Ele está falando dos agnósticos da época. Acho que Paulo ia dizer que a Bíblia mata. Não lê a palavra não, que a Bíblia fica aí só orando aí, reteté e pulando, derrubando banco, quebrando tudo aí, que está tudo certo. Negativo, irmão. Mas na Bíblia tem que entender, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe qual é? O povo está na carne e muitos estão sendo enganados pela operação do erro. O Senhor disse, vocês querem viver assim? Eu vou dar a operação do erro. Não quer ler a minha palavra? Não quer buscar o meu espírito? Quer estar na carne? Fica então a operação do erro. E está dando a carne para eles. E está saindo a carne pelos ouvidos, carne pelos olhos e carne pela boca. E vai vomitar carne daqui a uns dias. As pessoas estão brincando com coisa séria. E aí o demônio vem na operação do erro. Aí pessoas estão achando que o Espírito Santo está operando.
Irmã brigando com o outro em oração, outro degradando, um subindo na parede, é a unção da lagartixa, a unção da águia, a unção do morcego, a unção do não sei o quê, e aí vai, sem bases nenhuma bíblica, carne. Pastor, o senhor então é o bambambam espiritual? Não, eu sou um pregador do Evangelho, um simples pregador do Evangelho, e quero pregar o Evangelho até Jesus Cristo voltar e a palavra de Deus, e não me importa a tua palavra, Deus tem nos abençoado e continua nos abençoando, e vamos pregar até que Ele venha para a glória de Jesus, e ainda estamos só arranhando a superfície, porque Deus ainda vai nos usar para pregar a verdadeira palavra dele. Amém? João Batista foi um dos maiores pregadores, Jesus que disse, e não fez sinais e prodígios nenhum. Se ele estivesse pregando hoje, seria simplesmente como um doido. Simplesmente como um doido. Ah, mas isso aí não é de Deus não, não tem milagre nenhum lá. O pessoal está atrás, os milagreiros de campanha estão atrás disso, não atrás de Deus, irmão. Não é atrás de Deus, não. Está atrás de esposa, de esposo, de namorado, de outra coisa. Menos de Deus. Quem está atrás de Deus está à procura da palavra de Deus. Quer sentar no banco e quer aprender a palavra. Quer mudança de comportamento, mudança de vida. Amém? Aleluia. Então, queridos, isso aqui é muito forte. Estamos aqui dizendo a carne versus o Espírito Santo. Então, olha aqui que diz o versículo 2 de Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, aleluia, oh glória, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da lei do pecado e da morte. Você está livre da lei do pecado e da morte. Sabe por que a morte tem raiva de crente espiritual? A morte assim, eu queria matá-lo, verdadeiramente, porque existe a segunda morte. Qual é a segunda morte? Morrer sem Jesus. Essa é a segunda morte, Apocalipse capítulo 20. Mas quem morre em Jesus não terá duas mortes. Amém? Simplesmente foi teleportado. Teleportou. Não pense que aquele caixão lá está a pessoa lá, não. Ali é só a carnezinha prestada. Já está na glória com o Pai. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne. A carne enferma tudo, a carne deixa tudo doente. Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém? Cristo esteve no corpo de pecado e condenou, aleluia, o pecado, no corpo de pecado. Por quê? Porque ele nunca pecou. Então, quando você está no corpo de pecado, mas não peca, você está condenando o pecado. E o pecado morre de raiva, o diabo morre de raiva e o inferno morre de raiva. Jesus estava no corpo de pecado, que é carne, carne é corpo de pecado. Diga, carne é corpo de pecado. Então, se essa carne não tiver na bainha do Espírito, a alma não tiver na bainha do Espírito, pecado já está escrito na testa. Pecado. Será que as pessoas que nos norteiam, as pessoas que nos rodeiam, e nós não vigiarmos, será que nós não estamos aqui em Gálatas? Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Será que nós não estamos aqui em Gálatas capítulo 5? Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Diga, prostituição. Irmão, e as pessoas não se prostituem como nós estamos pensando, não. Quando eu não prego o Evangelho como deveria pregar, eu estou prostituindo o Evangelho. Olha os perigos. Quando eu não creio como deveria, e creio em coisas que não é de Deus. Aliás, eu não devo crer em nada que não seja de Deus, irmão. Só devo crer em Deus, na palavra do Espírito Santo, pronto, só devo adorar só eles. Se você adora um cantor, adora isso, tem gente que fala, eu adoro o cantor fulano, eu adoro macarrão. Não, no seu coração só adora a Deus, você gosta, tudo bem, mas você deve adorar a Deus. Cai aqui, estão prostituindo o louvor, prostituindo a palavra, pregadores que sobem no altar, não sabem ler, não tem pregação, pastor, não tem pregação, vai ficar berrando, gritando, mas mesmo pregação. Aí fala, vou passar para as revelações que Deus tem para fazer, porque não tem palavra. Está prostituindo o tempo da palavra, prostituindo o Evangelho. A igreja que prostitui o tempo da palavra. Louvor. Não ora, não busca. Depois dá para o pregador 10 minutos de mensagem. E quer que traga uma mensagem. Quer não, irmão, quer mensagem nenhuma. Essa igreja não ama a palavra de Deus. Essa igreja não ama a pregação, porque se amasse, daria o tempo suficiente para o pregador pregar a palavra de Deus.
A gente vai na igreja para ouvir a palavra de Deus. Estamos cansados de ir em lugares, irmão, que está escrito, vende-se cachorro quente. Aí chega lá, tá galinha quente. Tem nada a ver com cachorro quente, hot dog. Para entendermos, né? Então, quando alguém entra numa igreja, aqueles que têm sede, porque o povo hoje já está virando, a coisa está impregnada, né, irmão, que já está virando isso. Então, as pessoas, quando vê a igreja da palavra, eles passam e balançam a cabeça, estão repunando o maná, né? Ai dos pastores que colocaram esse modismo no Brasil e nas costas das pessoas. Eles vão pagar um preço que eles não dão conta. Só que estão na carne e não estão percebendo isso. O orgulho, a arrogância, a prepotência. Anel no dedo, e aí ninguém pode falar nada. Eu tenho um anel no dedo, não pode falar nada. Pensando que é o melhor. O conhecimento, a sabedoria é de Deus. Senão Deus não teria dado a Salomão. Senão Deus não teria revestido. Ele falou para Moisés lá: eu levantei da tribo de Levi aí e enchi eles de sabedoria. A sabedoria é de Deus. Mas a sabedoria tem que ser usada para Deus. Então, fugir da prostituição. E a outra área mais pesada, que é a moderna que a gente vê por aí: impurezas. O que é impureza? Sujeira. A prostituição traz sujeira. Não, aqui é tudo misturado. Mas for delinear palavras com palavras. Impureza, sujeira. Deus não gosta de sujeira. E essa sujeira foi contaminada pela prostituição que a igreja prostituiu, que o mundo prostituiu. Então a gente tem que ter cuidado. Então, andar na carne é isso aqui, meus amados: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Paulo faz uma observação na ira. Ele fala assim: irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque eu acho que ele deve ter pensado, falando: não, a ira é da carne, mas na verdade quem está no espírito ira também. Ira contra o pecado, ira contra as coisas erradas, ira contra esse mundo que está aí. Então, você está irado com o mundo que você vive, está irado com as coisas erradas. Você fala: como pode, Senhor? Como, oh Deus? Aí você ira. Então essa ira aí, Paulo falou que não é pecado não, ela é uma ira, é justa. Só que você não deve pecar deixando ela ceder ao ponto de desejar o mal. Amém? Aleluia. Então, queridos, Romanos 8 ainda, vamos voltar lá, Romanos 8. Vou deixar a nata do estudo aqui, que a gente quer pegar mais pessoas depois. Pastor é assim, quer que todos ouçam o estudo. Romanos 8, versículo agora de número 4. Porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está vendo aí? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que justiça é a lei que cumpriu neles? Diga Cristo. Diga Cristo é o cumprimento de toda a lei. Então Cristo cumpriu a lei em nós. A lei falava do cordeiro, ele veio e cumpriu. Aleluia. A lei falava de sacrifício, ele veio e fez sacrifício. Oh, aleluia. A lei fala da purificação pelo sangue, ele veio pelo sangue e nos purificou. 1 João capítulo 1, versículo 7, parte B: o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Então, graças a Deus, Jesus Cristo disse: eu não vim para olhar a lei, eu vim cumprir. Ele cumpriu a lei. Amém? Oh, glória. Versículo de número 5: porque os que são segundo a carne criam para as coisas da carne. Então, não é de admirar não, irmão carnal. Pastor, vamos fazer isso. Pastor, vamos fazer aquilo. Pastor, não dá dinheiro, fica chateado. A igreja ali faz, a igreja aqui tem festa de São João sem Deus, festa de João com Deus. São João com Deus. Que São João com Deus o quê? Sem João com Deus. Desejinho está lá no fundo, irmão. A carninha já está lá no fundo. E o povo agrada. Faz a cruzada aí, convida um cantor que não converte ninguém. Nem uma alma. Pastor, ninguém se mantém. Cantores carnais, estereotipos carnais. Eita, pastor, é a gravata, é a camisa? Não, meu irmão, a Bíblia diz que o fluxo não conhecereis. Se você tem um coração convertido, como é que eu vou subir o altar de qualquer maneira? Como é que eu vou andar na rua de qualquer maneira? Carne. Se você está andando como o povo da carne do mundo anda, você é carnal. Não fomos chamados para ser diferente? Para andar diferente, falar diferente, viver diferente?
Então como que diz que isso aí é de Deus se você anda igual? Tem pastores, cantores que vão ser entrevistados, aí vem aquela palazinha lá, que eles vão aquele rapidinho lá, para respostas e perguntas rapidinho. Livro de cabeceira, Harry Potter, cantor, ACDC, artista, eu gosto muito do Brad Pitt, ator, não sei o que, aí vai lá, Jesus está lá no rodapé, e tem uns que nem falam de Jesus, o livro de cabeceira dele não é Bíblia não, e aí tem crente aplaudindo esses cantores quando ele canta aquelas musiquinhas xoxas. Irmão, tudo muito bem elaborado, chama a atenção de qualquer um. Teclado profissional de 20 mil reais, guitarra de 15 mil reais, violão de 10 mil reais, tocadores bons. Meu irmão, a música não precisa ter unção não, meu irmão. Não precisa ter unção, tem pastor que está mais preocupado com isso não. Quer ver a diferença? Pega o irmão aí, cheio do poder do Espírito Santo, irmão. Se você é profissional não, mas ele toca, ele só também toca, cantar eu navegarei. Estou falando sério, é porque não está encontrando. Deixa ele cantar o navegarei. Põe esse para cantar esses hinos aí de 50 minutos. Que fica aí. Até o tipo de adoração é tudo igual. Já observou? Tudo igual agora. Desliga as lâmpadas e tem que ficar lá naquele jeitinho. E você vê que a pessoa está forçando. Sai lágrima, sai lágrima, sai lágrima. Aí o outro fala, está sem gravado. Levanta a mãozinha aí. Então, não, carne pura. Quem me conhece sabe, carne pura. Pastor, carne pura. Miqueias 3:10. Quanto a mim, estou cheio do Espírito Santo para anunciar as transgressões de Israel e de Jacó. Povo que não tem vergonha, não tem pudor. Sabe qual foram os maiores problemas de Israel? Quando Israel estava na carne e abandonava a Deus. O Brasil está com esse problema que tem abandonado a Deus e está na carne. A crentaela está tudo alegre, está tudo feliz. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Escândalos e escândalos. Problemas e problemas. Ah, irmão, eu não quero ficar aqui. Ah, meu irmão, eu não quero pagar esse preço. Então pregue a palavra em nome do Senhor Jesus. Pregue a palavra em nome do Senhor Jesus. Pregue a palavra em nome de Jesus. Saia da carne, saia da carne, saia da carne. Diga bem forte, Espírito Santo, me ajuda a viver em Espírito. Me ajuda a andar em Espírito. Diga bem forte, Espírito Santo, me ajuda a viver em Espírito e andar em Espírito. Irmão, abre a boca e diga, Espírito Santo, me ajuda a andar em Espírito e a viver em Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Ah, irmão, eu tenho muita saudade, a igreja está muito fria, mas não tem um teatro, não tem um grupo de dança, não tem um grupo disso, não tem um grupo daquilo. Meu irmão, arma uma tenda ali, coloca o nome lá, circo, e convida as pessoas para ir para lá. O que a igreja está precisando é de unção de poder de Deus. Você que não ora, meu jovem. Você que não ora, minha irmãzinha. Quer ter rótulo de missionário que não evangeliza nem o vizinho. Todo mundo é missionário. Carne. Vai pagar o preço de missionário, hein? Diácono vai pagar o preço de diácono. Missionário, preço de missionário. Diaconisa. Presbítero, preço de presbítero. Pastor, preço de pastor. Todo mundo tem sua medida e o cálice transborda. Nós não precisamos disso na igreja. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Levanta a tua mão comigo agora. Diga, vem Espírito Santo. Venha, diga, vem. Senhor meu Deus e Pai, enche o teu povo do Espírito Santo. Enche o teu povo da graça. Espírito Santo, perdoa os nossos pecados. Espírito Santo, perdoa as nossas transgressões. Não queremos somente sentir rompidos. Nós queremos ser cheios da sua presença. Nós queremos ser cheios da sua graça. Espírito Santo, nos enche da sua misericórdia. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Mas, irmão, bem forte. Aleluia. Vamos terminar. E não quero dizer que temos uma grande palavra. E eu fico feliz quando Deus me dá uma palavra assim. A gente sempre está preparado com 5, 6, 7 estudos. Eita, pastor, esse estudo aqui mesmo, nem sentei para ler. Como disse o irmão, estamos na correria hoje. Mas só falei, Senhor, é carne versus espírito. O Senhor pega a palavra aqui, abre ali e vai embora. Nós já estamos com a palavra está no meu coração. Salmo 119, versículo 1. Escondi a tua palavra para não pecar? Outra então está aqui. Então daqui tem que sair. João 7,38. Quem crê em mim,
como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Essa água viva é o Espírito, essa água viva é a palavra, essa água viva é a oração, essa água viva é a intimidade, essa água viva é o fruto. Tem que jorrar, tem que jorrar. 6. Porque a inclinação da carne é morte. Vidas mortas, igrejas mortas, pessoas mortas, jovens mortos, homens mortos, pastores mortos, pessoas mortas, países mortos, porque se inclinaram para a carne, tiraram Deus das escolas, tiraram Deus dos hospitais, tiraram Deus dos quartéis, tiraram Deus dos fóruns, tiraram Deus lá da Câmara do Senado, tiraram Deus da Câmara dos Deputados, tiraram Deus aonde o presidente fica, e querem tirar Deus do país, e querem tirar Deus da família, mas não podem tirar Deus do coração daquele que tem o Espírito Santo, não podem tirar Deus daquele que tem o coração do Espírito Santo, não podem tirar Deus daquele que o Espírito Santo domina o coração. Aleluia, diga Espírito Santo, eis-me aqui. Amém? Glória. Aleluia. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí você vê o cristão na paz. Na paz. É luta daqui, luta, paz. Paz. Olha a morte aí, paz. Mas paz. O dinheiro, paz. Mas paz, porque você está na direção do Espírito, você é favorecido com notícias favorecidas. Diga bem forte, eu tenho notícias favorecidas. Você quer que o Senhor te coloque lá? Você quer que o Senhor te mostre? Você quer que o Senhor te mostre onde você deve mexer? Subir ou descer? Colocar lá? Você quer que o Senhor é aqui, é aqui. Eu estava falando com Deus essa madrugada. Falei, Senhor, você pode fazer isso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mas, irmão, para aquele a quem Deus conhece o orar, por isso você deve estar em espírito. Porque aí Deus fala assim, não, posso entregar isso aqui bem grande na mão dele. Ou na mão dela, porque eu conheço que ele está em espírito. Na carne não entrega, não. Porque sabe que você vai inclinar para as coisas da carne. Deus entregou para José porque José estava no Espírito. Deus entregou para Daniel porque Daniel estava no Espírito. Deus entregou para Abraão porque Abraão estava no Espírito. Naquela época estava no Espírito. Homens espirituais estão recebendo bênçãos espirituais. Homens espirituais estão recebendo bênçãos espirituais. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, e Senhor dá um sinal para a tua glória e teu nome, para que saiba que o Senhor é Deus. Amém? Amém? Então, irmão, se nós estivermos no Espírito, seremos favorecidos com notícias espirituais. José, vou te mostrar um sonho que vai acontecer, tá? E eu vou te colocar em lugares que nunca ninguém imaginou. E vou fazer de você aquilo que nunca ninguém imaginou que você seria. Daniel, vou te colocar no lugar, vai ser assim, assim. Vou te levantar, vai ser assim. Elias, eu vou te usar de tal maneira como nunca ninguém levantou. E para completar, fechar o teu ministério com chave de ouro, vou te trazer vivo para o céu. Aleluia. Você não vai morrer. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos andar em espírito? Amém. Aleluia. Então, nós aqui damos a introdução. E carne versus Espírito Santo, parte 1. Vamos ter a parte 2, que vamos aqui arrochar o cinto. E vamos fechar aqui com o versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita a lei de Deus. Está vendo aí? Crente que não sujeita a lei, lei aqui é a palavra. Ah, eu não creio nisso. Ah, irmão, eu não vou fazer isso aí, porque isso aí não está na Bíblia. Ah, você não sujeita mesmo não. É infiel. É infiel. É infiel. Não dá conta de ajudar a obra, não dá conta de contribuir, não tem coragem de ser fiel a Deus. Fica tranquilo, meu irmão. É porque está inclinado, não pode ser fiel à lei. Não tem como ser fiel a Deus. Um monte de cristãos hoje, irmão, que querem agradar a Deus, só querem as bênçãos de Deus. Estão pensando que Deus é tapete? Estão pensando que Deus é guru? Estão pensando que Deus é manipulado? É Deus é que manda no cosmos. É Deus é que manda no universo, e essas pessoas verão isso, já estão vendo, mas não estão acreditando. É só quando cair sobre a cabeça. Sinais e prodígios estão aí. O mar já está agitado dizendo, meu Deus governa. As estrelas estão agitadas, chuva de estrela, de meteoro, vulcões em erupções, dizendo, meu Deus governa. E aí vem o apagão e o cisco.
Vem um trapo de imundície, como diz Isaías 66:4, porque a nossa justiça é como um trapo de imundície. Sabe o que é um trapo de imundície? Pega um pano e limpa vômito, pega um pano e limpa todo tipo de sujeira. Virou um trapo de imundície aquele pano. Assim são aqueles que não têm Jesus Cristo na sua vida. Trapo de imundície. E aí querem com as suas desculpas porque não suportam uma palavra, porque não respeitam a lei. Tudo que está na Bíblia é para ser cumprido. Louvado seja o nome de Jesus. Óbvio, preste bem atenção. É leis e mandamentos, não costumes, leis e mandamentos não se questiona. Não estou falando de costumes judaicos, costumes. Aí eu vejo gente com aqueles negócios lá, com aquilo. Eu esqueci o nome que põe aqui dos judeus aqui e tal. Aí o pastor põe aqui. Eu não sou judeu, meu irmão. Que pá, não sou judeu, não, irmão. Não sou judeu. Eu louvo a Deus, eu sou cristão, irmão. Eu sou cristão, eu sou de Cristo, irmão. Eu estou na lei, eu estou na graça, eu estou assim, juntinho com os judeus, irmão. Você é fiel? Está juntinho com a mesma herança de Abraão. Ô glória, amém? E vou dizer o que eu falei a Abraão, porque Abraão não viveu pela lei. Abraão não conheceu lei. Abraão estava na fé, e a fé é da graça, não é da lei. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Quando você está no Espírito, você passa a entender isso. Se estiver na carne, não vai entender mesmo. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. O Senhor falou contigo? Amém. Assim, vira para sua mão e fala assim: carne, você vai sujeitar a Deus. Conversa com você, vai, porque eu quero servir a Deus. A minha carne será dominada pelo poder do Espírito Santo. Só quem crê, levanta a mão aí e profetiza agora. Diga bem forte: a minha carne será dominada pelo Espírito Santo. A minha carne será dominada pelo Espírito Santo. Diga mais forte: a minha carne será dominada pelo Espírito Santo. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus tem nos dado alguns dons, mas eu não me importo muito com os dons. Eu quero ter o fruto do Espírito. Eu quero ter o fruto do Espírito. Eu quero ter o fruto do Espírito. Eu quero transbordar no fruto do Espírito. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus e que Deus nos abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Bom, Wagner, tem como dirigir o culto na quinta-feira?